Meu querido, minha querida, como vão? Tudo bem nessa casa? Tudo em paz? Que Deus abençoe você, aonde você estiver, de maneira muito mais especial ainda, abençoe você e o seu lar. Estamos de volta para mais um Restaurando a Família e novamente contamos aqui com a ilustre presença do pastor Cláudio de Souza. Pastor Cláudio, seja bem-vindo e muito obrigado por atender esse convite mais uma vez. Obrigado também, pastor Elias, pelo convite. E a paz do Senhor Jesus para todos. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez para participarmos aí um pouquinho, falarmos um pouquinho a respeito de filhos. Maravilha, tem hora que dá vontade de cantar um hino aqui, aproveitar o pastor Cláudio aqui, mas aqui é difícil. A coisa é séria aqui. Dá para cantar não. O pastor Cláudio fica com saudade dos cultos aqui, porque aqui o negócio é mais sério, é importante. Meu Deus. O assunto exige uma seriedade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, pastor Cláudio, extremamente importante. É um assunto que tem muita gente falando, muitos especialistas, e a gente nem é especialista. O que a gente vai arrumar aqui hoje? Nossa Deus. Eu sei que tem uma frase aqui que diz assim, ó, ser amoroso, carinhoso, gentil e educado não significa ser tolerante, bobo, frouxo ou banana. Isso aqui é dentro da criação de filhos. Exatamente. Então tá começando o Restaurando a Família. Não sai daí não, aperta o cinto porque esse assunto te interessa. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Vamos lá, pastor Cláudio. É o seguinte, então, como eu disse, repito, eu não sou especialista, não. E nem eu. Eu sou um curioso, gosto do assunto, vejo a necessidade, mas por conta disso eu fico falando desses assuntos. Mas eu não sou especialista, não sou entendido no assunto. Agora tem algo, pastor Elias, que é importante. Nós vivemos a prática disso. Você tem filhos... E eu tenho filhos e temos um professor, que é o Espírito Santo, que é o Senhor que nos deu esses filhos. Ele tem nos orientado, né? Temos diversas profecias, vamos ver aqui hoje, diversas vozes do Senhor para nós, e é onde nós temos nos pautado. Exatamente. Por mais que não sejamos especialistas aprofundados na história de criação, né, de como se criar um filho, somos especialistas dentro da voz do Senhor. Conhecemos a voz do Senhor e temos tentado pautar a criação dos nossos filhos e até agora tem dado certo. Graças a Deus. Graças a Deus, maravilha. Então, pastor Cláudio, é o que nós vamos fazer. E assim, eu quando falo de filhos, pastor Cláudio, eu sempre gosto de fazer essa observação, porque, como o senhor disse, eu tenho, o senhor tem. De maneira alguma, é nosso objetivo aqui apontar o dedo para ninguém. Correto. E dizer, você está errado. Não. Por isso que nós vamos nos valer da voz do Senhor, que é a maneira que nós temos de errarmos menos. Assim, correto. Né? Porque a gente vai ler, em lendo a voz do Senhor, nós não erramos, mas nós vamos comentar. Mas, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não entenda nada do que nós vamos falar aqui como uma crítica. Não, isso não compete a nós. Nós queremos, no entanto, que você esteja de coração aberto. Tá? De coração aberto, porque nós vamos repetir a voz do Senhor. Então você vai ouvir, vai relembrar, na maioria dos casos, né, pastor Cláudio, nós vamos relembrar coisas importantíssimas que o Senhor falou para nós e de repente você esqueceu. Então assim, baixa a guarda, viu? E abre o coração para você ser beneficiado por essas palavras que você vai ouvir, por essa visita na sua casa aí, tá? Mas assim, nós estamos aqui, como o pastor Cláudio falou, agradecidos a Deus e pedindo, Senhor, não deixa de ter misericórdia de nós. Exatamente. Sabendo que é uma ação, né? Não é uma ação. E não, eu digo, a criação é uma ação, né? Muito complexa.
A criação, criar filhos, né, é algo muito complexo. E eu estava até comentando aqui um pouco antes, que muitas das vezes o certo parece ser errado. A tua ação na criação do teu filho, muitas das vezes pode ser até taxada por outros como algo errado, né? Você não soube agir, você não soube falar, você não teve amor. Então é algo complexo. E quando entra a voz do Senhor, né, para você, te dá uma base. E é isso que a gente quer fazer, né? Te dar base dentro daquilo que você está fazendo. Aí você vai ver se é certo ou errado. Não, até aqui eu me comportei de uma forma errada dentro da voz do Senhor, claro. Até aqui não tenho feito certo, vou continuar. Então é dessa forma. Porque assim, a turma está aí, os especialistas estão aí, a gente não está aqui para criticar ninguém, não. Porém, eu falei com o pastor Cláudio aqui que esse episódio, para mim, é o mais difícil. Nossa, é o mais difícil de todos. É mais difícil do que falar sobre sexo, muita gente tem dificuldade, graças a Deus eu não tenho. Mas muito falar difícil. Sobre criação de filhos é um tema ultra difícil para mim. É muito difícil, mas nós chegamos hoje nesse dia e temos a certeza que o Senhor vai nos ajudar. Nós vamos começar lembrando aqui de uma orientação do Senhor. O Senhor diz assim: cuidado, povo meu, muito cuidado. Cuidado com a criação dos vossos filhos. Eduquem os vossos filhos, mas como diz a minha palavra. E aí a gente já deixa aqui o primeiro alerta para você. Você está ouvindo quem? Você está lendo o quê? Você está seguindo orientações de quem? Muitas das vezes seguindo orientações de ímpios. Não tem nenhum compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, não entende nada da palavra de Deus, não sabe o que é obra da restauração de tudo, sabe nada, não sabem nada do que é referente às coisas espirituais. O Senhor diz assim: eduquem os vossos filhos, eles têm que ser educados, chegaram e precisam ser educados, mas como diz a minha palavra, não é como qualquer um pensa, não é como eu penso, não é como o pastor Cláudio pensa, porque as nossas maneiras, as maneiras que nós achamos que são corretas, elas têm que passar por esse filtro aqui, da palavra de Deus. O que não passar, a gente tem que deixar de lado. E o Senhor diz: não é como qualquer um pensa, não, pois todos os meus servos darão conta das suas famílias a mim. É ao Senhor. Você não vai prestar conta para o pastor ou para quem te orientou, você vai prestar conta para o Senhor. Aí a segunda, o Senhor diz assim: os vossos filhos são sementes e sementes santas vindas de mim. São privilégios que eu dou para vós terem filhos. Peça a mim que eu vos ensino a cuidar dos vossos filhos. Como nós falamos, pastor Cláudio, na semana passada, Deus dá tudo. Isso aí. Né? Deus orientou o casamento, Deus dá os filhos, envia o recurso, envia a saúde, envia a paciência, e agora dá a instrução. Sabedoria para criá-los. Não é? A instrução está tudo aqui. Totalmente. E como é que você vai dizer para o Senhor? Você vai orar assim: ensina-me a criar os meus filhos. E o Senhor diz: e eu ensinarei, e tenho compromisso convosco. Por isso eu ensino para vós, ensino tudo para vós, pois o meu povo tem que ser sabedor de tudo, até como criar a sua família, cuidar da sua família, cuidar do seu lar. Então nós vamos lá, pautados aqui na voz do Senhor, não é isso? Bom. E o que a gente observa, pastor Elias, a gente vai observando que há um porquê. Na semana passada nós comentamos do casamento, dos filhos no casamento, né? Você não casa somente para casar, não há uma finalidade, crescei e multiplicai, mas multiplicai para quê? O Senhor, aí na semana passada fizemos aquele comentário ainda a respeito da igreja, né? Seus filhos estão ali fazendo parte, né, da igreja, fazendo um movimento, né, crescendo a igreja, e aí o Senhor fala, né? A meta, né? Qual é a meta desse teu casamento, de gerar filhos? E para o Senhor te dar sabedoria para você instruir os teus filhos. Há uma meta, né? Os seus filhos, eles vão ser a igreja do presente e de um futuro bem próximo.
O Senhor está criando, né, esse processo. E aí a tua preocupação, quer dizer, a preocupação do Senhor, porque é zeloso, né? O Senhor é zeloso, o Senhor tem ciúme dos nossos filhos. E Ele fala, né, Ele diz assim, ó, os pais não podem esquecer que os seus filhos são semente santa. Você tem que ter isso no teu coração, você tem que ter essa convicção. O Senhor já te deu, né, algo santo e precioso para você cuidar. Então isso quer dizer que a semente já é de boa qualidade, né? Então você tem que ter isso no teu coração. É só você regar, é só você cuidar, limpar. Olha, tem um matinho que cresce todo dia. Meu Deus do céu. E se a gente deixar para lá, já falei, né? Já falei. Não, tem que ter o cuidado, é todo dia, né? Para haver um desenvolvimento dessa planta, né? Vamos colocar assim, como uma planta que está se desenvolvendo, que você tem que regar, que você tem que cuidar, tem que limpar todo dia, né? Tirar os insetos, porque são muitos, e cresce então, né? Se torna então uma árvore frondosa em breve. Pastor Cláudio, dentro do que nós falamos na semana passada sobre o preparo espiritual, a responsabilidade dos pais com a vida espiritual. Aqui, culto doméstico, começa só depois que já tem 5, 6, 7 filhos? Que aí dá para fazer culto, pastor. Senão, só eu sozinha, como é que eu vou fazer culto? Com um filho só? A gente tem notícias, né, de varoas que ainda no ventre, né? A gente tem notícias disso. E varoas no ventre ainda fazendo culto doméstico com seus filhos, né, no ventre ainda. Porque a criança já está percebendo, né? Ela ouve a voz do pai, ela ouve a voz da mãe. Um hino, às vezes, a criança se agita no ventre quando ouve algum hino ou algum solo de algum instrumento, né? Já tive experiências com isso no meu lar. Então, é no ventre ainda. Sente a presença de Deus? Será que sente a presença de Deus? Estou lembrando aqui de Jesus e João Batista. Lembrei disso aí também. Rapaz, que coisa extraordinária. Sente, né? João Batista pulou no ventre lá quando Maria chegou próxima a Isabel. Extraordinário, né? Então, assim, é muito mais do que a gente imagina. Extraordinário. Então, se mamãe nem ficou grávida ainda, começa seu período devocional com o Senhor, ora, canta, conversa com Deus. Isso vai ser a incubadora, pastor Cláudio, a incubadora que precisa estar na temperatura, umidade, né? Tudo adequado para a chegada dos filhos. Aí então começa o culto doméstico. É então uma coisa muito importante. Será que a turma está esquecendo? Rapaz, eu acho que sim. Será? Eu acho que o dia a dia, meu Deus do céu, o dia a dia vai tomando, né, o tempo, e é roupa, e é cozinha, e é tantas coisas, né? E tem que fazer muita força, né? Tenho visto grupos aí de varoas aí que estão, né, criaram grupos e estão tentando permanecer, porque há uma necessidade. É um mundo espiritual que faz muita falta. Mundo espiritual, porque é o que o alimento espiritual é o que mantém, né, a vida espiritual de um casal em pé e dos seus filhos, porque o mundo carnal, meu Deus do céu, né, a matéria já está nos envolvendo muito, extraordinariamente. O Senhor falou que o adversário estava criando coisas para nos tirar da sua presença, e a gente observa hoje aí a infinidade. Depois que o Senhor falou isso, quanta coisa que o adversário criou para tirar os nossos filhos da presença do Senhor. E a gente sabe que viver sem a presença do Senhor fica muito difícil, né? Como obedecer ao Senhor sem a sua presença? Então o culto doméstico, né? Chamar para dentro do teu lar esse lado espiritual. E eu comentei aqui, acho que foi num culto, pastor Elias, e a gente percebe o lar que o Senhor está nele, o impacto, é tão gostoso. Você entra num lar e você sente aquela coisa gostosa, né? Teve um dia que eu passando num lar de uma ovelha, ela não sabia que eu estava passando na porta da casa dela, mas eu ouvi, aquilo me fez tão bem. Eu ouvi a varoa fazendo culto com seus filhos, tudo pequenininho, e ela incentivando eles a decorarem o salmo, né, os salmos,
E aquilo me fez tão bem, e a gente observa a vida desses filhos até hoje, a forma como são na igreja, a forma como eles levantam uma oração na igreja, é extraordinário, gente. E isso tudo vem do ensinamento dentro do lar. Dentro de casa. Dentro de casa. Aqui, ó, o Senhor diz assim, pastor Cláudio, é tempo de ensinar os vossos filhos. Tirem hora. A turma botou na ideia que assim, é um cultinho rapidinho de 15 minutos. Não é bem isso. O Senhor diz assim, ó, tirem hora para ensinar vossos filhinhos. Abram a minha palavra. Aí vem, pastor Cláudio, que nós falamos do preparo que o casal precisa ter. Porque tem turma que não sabe que a Bíblia tem 2 testamentos, Antigo e Novo. Meu Deus do céu, o camarada é chefe de uma casa, é o cabeça, o responsável, e fala assim, abre a Bíblia aí em Ageu. Ageu? O que é Ageu? É no Novo ou é no Velho? Meu Deus do céu. Não, aqui, abram a minha palavra. Complicado. E orem com eles. E mandem orar, como vós ensinam. Os vossos filhos são diferentes, em tudo são diferentes. E o Senhor disse, pastor Cláudio, que o que ensinar eles aprendem. Isso. Tem uma mente muito extraordinária que fica gravado, né? Eu tenho na minha mente gravado todos os ensinamentos que recebi lá atrás, os cultinhos, gente. A gente lembra, a gente chama de cultinho, né? Porque a gente lembra, o Senhor visitava a gente. Teve uma época, eu já com 9 anos de idade, eu já era batizado com o Espírito Santo. A minha irmã Miriam já era batizada com o Espírito Santo também. Olha, a gente ia fazer o culto doméstico lá em casa, o Senhor renovava a gente, era coisa maravilhosa. E aí os adultos que estavam trabalhando, porque meu pai tinha uma turma grande que trabalhava com doce, parava todo mundo o trabalho para poder ir lá para participar do culto, porque a glória do Senhor descia, não tinha como eles trabalharem mais, que eles iam participar. Isso fica na nossa mente, fica guardado na nossa mente. Cultinho virou cultaço. Cultaço, Que isso, pastor Cláudio, não sei se isso é assim, mas assim, eu confesso que todos os salmos, os textos bíblicos que eu tenho decorado vieram de daquela época, né? Com certeza. Depois de velho, meu querido, não consigo mais decorar nada, eu tenho que abrir e ler mesmo. Mas a mente da criança eu trago até hoje. Quando eu pego um salmo para recitar, é da infância que mamãe ensinava direitinho, tinha que decorar o salmo e enquanto não estivesse na ponta da língua, volta amanhã, prepara para amanhã de novo. E assim vai. Aí o Senhor diz assim, ó, ensinai os vossos filhos a cantar louvores a mim. Não é atirei o pau no gato. Meu Deus. Em vez de falar coisas que não me agradam. Em vez de ficar falando besteirinha, contando historinha, ensina os filhos a cantar louvores. Quando os vossos filhos tiverem que ficar longe de vós por um momento, vós tendes que aprender. Vós não ficai no lar desapercebidos, não. Fiquem clamando a mim pelos vossos filhos. Procurem se preocupar com aquelas sementes que coloquei em vossas mãos para zelarem, e assim todos vós vereis a grande diferença nos vossos lares. Meu querido, minha querida, preste atenção, o culto doméstico não pode ser chato, tem que ser uma coisa boa, interessante, depende de você, você tem que ser criativa, os filhos têm que ter o prazer de estarem ali, envolvidos ali. Tem uma fase que é difícil, quando começa a crescer, eu sei, começa a ficar meio adolescentezinha, já começam a achar que já entendem tudo. Aí também podem fazer o quê? Uma casa que tem vários filhos, a mãe pode delegar a responsabilidade. Isso, amanhã assim. Nós teremos aqui um líder aqui para dirigir o culto, fulano de tal. E aí dá a responsabilidade para ele de criar o culto do jeito que ele quiser, né? Da formação que ele quiser ali, a história que ele quiser contar. Para a coisa ficar mais interessante, os filhos vão se envolvendo, vão tendo prazer nas coisas do Senhor. Então o culto doméstico acorda, porque o tempo está passando, e o Senhor diz aqui, pastor Cláudio, vamos ler aqui a voz do Senhor. O Senhor fala que aqueles que não fizerem o culto doméstico, uma orientação do Senhor aqui muito importante, servas minhas que de joelhos sempre eu contemplo, esperem a minha bênção. Espera a bênção do Senhor. Está cumprindo? Hoje está se esforçando? Está se esforçando aí? Eu sei que é difícil. Pastor Cláudio já falou que não é fácil não. Mas o Senhor diz aqui, ó, servas minhas que não reúnem com as criancinhas, esperem a prova. Esperem a prova. Por que eu tenho que dar a prova?
tenho que dar a prova que é para obedecer. Tenho ordenado, falado, e contemplo desobediência. A hora que gemer e passar o dia gemendo e gemendo, fica sendo sabedora que é a sua desobediência. Pode orar que eu deixarei a prova. Que isso? É o Senhor que está falando. Ora e eu deixarei a prova para entender que a minha palavra não é qualquer palavra. Eu tenho ordenado até os empregados que os empregados obedeçam aos patrões, e vós não obedecem nem a minha palavra? Nós que somos os servos de Deus? Não tem condição. Acorda aí. Capricha, porque essa ordenança do Senhor, se Ele deu, dá para fazer com 1, 2, 3, 10, 11 filhos. Lá em casa éramos 11. Eu gosto sempre de lembrar. Lá em casa era um ritual danado. Pastor Cláudio não podia ir descalço para o culto, não podia ir com roupa do colégio para o culto. Toda uma disciplina. 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 Pastor Cláudio, falando em disciplina, essa palavrinha está meio quadrada hoje em dia, não está não? Meu Deus do céu, não pode se falar mais nada, tudo, né, o que fala entristece, o que fala faz beicinho, acabou. A disciplina hoje em dia está meio... Disciplina, mas aí começa, pastor Cláudio, os filhos vendo a indisciplina dos pais. O exemplo é importante. É muito importante, né? O que o Senhor tem falado, que muitas das vezes a desobediência dos filhos parte primeiro da desobediência dos pais. Exatamente. Os filhos, eles acompanham, né? Eles observam muitas das vezes, e é onde eles copiam, né? Um pai indisciplinado, muitas das vezes filhos indisciplinados. Então, há uma preocupação do Senhor, né, tão grande nessa formação. O Senhor falou para nós que se nós não nos preparássemos, que Ele ia nos usar assim mesmo. Mas não seria tão bom se o seu filho estivesse preparado do que o Senhor pegar o teu filho despreparado porque você não teve o capricho, o cuidado, né, de incutir na mente dele, no coração dele, as ordenanças do Senhor, que você com a tua própria vida, né, não tenha vivido uma vida diante do Senhor de forma em obediência, que viesse trazer exemplos para o teu filho, né, e aquilo já vai na mente do teu filho como algo natural, né? Não se age assim porque desagrada ao Senhor, não se toma esse caminho porque desagrada ao Senhor, porque meu pai agia assim, meu pai era correto diante de Deus, meu pai e minha mãe agiam assim, e cresce, né, formando dentro do teu filho um cidadão, um homem que fica fácil, né, para se trabalhar na obra de Deus, para ser um homem de Deus, né? Não que para o Senhor seja difícil, né, transformar a vida do homem, mas muitas das vezes para nós é difícil. Para nós, pela criação, né, a criação do teu filho, a criação que você pode estar dando ao teu filho vai dificultar a vida do teu filho lá na frente, ou facilitar, né? Você vê o pastor Elias Biotti aqui comentando a respeito da facilidade que ele tem dentro dos salmos que ele decorou lá atrás. Se não tivesse decorado, seria mais complicado? Meu Deus do céu, bem mais difícil. Então esse é o caminho, né? A preocupação do Senhor. A gente, na nossa época, o senhor também deve ter passado por isso, a gente sabia de cor e salteado de Gênesis, Apocalipse, sabia. Isso é importante, muito memorizar. Importante. Isso é extremamente importante. E essa questão bíblico, né? Desde novo, né? Que a gente envolvido com o estudo bíblico, gente, isso é muito bom, muito bom. Exatamente. Então, assim, o exemplo, pastor Cláudio, ele tem um trocadilho que se faz aí, uma frase, na verdade não é trocadilho não, que diz assim que um grama de exemplo vale mais do que um caminhão de palavras. Né? Correto. Aqui também você exatamente. Se o seu, meu querido, minha querida, preste atenção, se o teu filho, se os teus filhos ou o teu filho está te vendo num relaxamento doutrinário, em casa faz o que quer, anda do jeito que quer, não está nem aí, não se preocupa com o horário de chegar no culto, não se preocupa de ir na igreja, vai no dia que quer, no dia que não quer diz, eu não estou afim. É sensacional isso, né? É sensacional. Depois você acha mesmo que seu filho vai crescer um servo de Deus, né, exímio, zeloso por toda a obra do Senhor?
Vai nada, só se for um milagre, que às vezes acontece, mas é muito difícil, hein? Então, vai ter trabalho, vai dar trabalho para o pastor. Você já observa isso, rapaz? O pai dá mau exemplo, a mãe dá mau exemplo. Por que você não foi na oração? Estava cansada. E lá em casa, pastor Cláudio, é claro que a gente tem uma referência, assim, a minha referência é minha casa, o senhor da sua casa. Então, assim, paciência, a gente tem que lembrar mesmo, não tem jeito. Rapaz, quando meu pai dizia que não ia para a igreja, às vezes começava a chover um pouquinho mais, e meu pai falou, não, hoje a gente não vai para a igreja não. Rapaz, a gente começava a chorar, podia ser qualquer culto, quarta-feira, sexta-feira de oração. A gente tinha uma ansiedade de ir para a casa de Deus, não tinha jeito de ficar em casa. Aí vou contar até uma historinha. Meu pai, às vezes meu pai falava assim, aí pai, lembra disso, né? O pai falava assim, não tem combustível não, o carro não tem combustível não. Aí era uma Caravan velha, às vezes uma variante velha assim, aí a gente já estava meio crescidinho, né? Eu e meus irmãos, a gente ia quietinho lá, pegava uma borracha, um balde, ia lá no tanque do carro, esvaziava o tanque todinho para medir se tinha ou não tinha. Rapaz, o meu pai ficava bravo. Quando a gente chegava com um balde de gasolina, falava, aí pai, dá para ir sim. A gente tirou a gasolina, dá para ir. Então assim, minha mãe criou a gente com essa questão de responsabilidade, de horário, de não chegar atrasado, de não faltar. Isso é exemplo. Você, pastor Cláudio, assim, o exemplo é uma coisa que vai ter momentos, o senhor sabe disso, nós sabemos disso, muito mais agora com a responsabilidade que nós temos como pastores, que nós às vezes vamos ter que, assim, meu Deus do céu, eu estou com vontade de não fazer isso, estou com vontade de não ir, ou estou com vontade de fazer isso ou deixar de fazer, mas a gente pensa nos filhos, eles estão vendo. Correto. Eu preciso dar exemplo, não é? Com certeza. Então isso pesa demais, meu querido, isso pesa demais. Seja zeloso, seja zelosa, o teu filho vai, assim, naturalmente vai te acompanhar. Agora, tem aquela coisa assim, né, de falar assim, meu filho já não pode fazer tanta coisa, na obra já não pode fazer tanta coisa, já tem tanta proibição, o que tem? Aí vai para um outro ponto, que é perigosíssimo, das misturas, né? E o Senhor tem, como eu falei no início, esse zelo que o Senhor tem, essa preocupação que o Senhor tem com nossos filhos, é para torná-los algo, né, lá na frente, para facilitar a vida espiritual deles, o caminho deles, porque serão grandes homens, né, evangelistas, pastores, assumirão púlpitos, né, terão responsabilidade de passar uma orientação, conceitos, e não podem ser conceitos errados, não podem ser axiologias, porque eu acho, porque eu penso, não. Né? Tem que estar embasado dentro da voz do Senhor. Então, essa preocupação do Senhor com a mistura, porque a mistura traz muito isso. Então, o Senhor se preocupa, e essa mistura, pastor Elias, está envolvida com tantas coisas. Não é só mundo, não é só colégio, né? Tem parentes, são tantos envolvimentos. E às vezes a gente se perde em como, né? Você às vezes se perde em como orientar o teu filho, o que pode fazer, o que não pode fazer. Tem algumas orientações do Senhor a respeito disso. Vamos lembrar? Se tem, não tem poucas não. Vou dizer, pastor Cláudio, que dificuldade para a gente selecionar, né? Assim, porque tem muito material, a gente... O horário aqui no Webvídeo está muito caro, então a gente não tem que correr, porque não pode ficar muito tempo. Então vamos lá, vamos lembrar aqui de algumas orientações do Senhor. Ore por aqueles cordeirinhos. São teus filhos, sim, ungido. Vou te dizer mais uma coisa, faça tudo com sabedoria, com muita sabedoria, tu converses com a minha serva. Olha aí, hein? Não deixe eles irem mais para aquele lugar, não. É casa de parentes, mas eles não aprendem nada ali, só desgastam.
E eles são muito novos. Eles ainda não sabem clamar pelo meu sangue. Mas tu pode dizer para mim, eles clamam. Qual é criança que entra num carro hoje, né, Pastor Cláudio, não fala 1, 2, 3, e já está lá, não sabe nem falar direito, há poder no sangue de Jesus, está vendo, mas o Senhor está esclarecendo para nós. Ó, tu pode dizer para mim, eles clamam, mas eu te digo que eles não sabem. Eles fazem como aquela ave que ouve falar e fala. Qual é a ave? O papagaio, né, que repete, o que ouve fala. Mas não provém do coração, não provém do entendimento da criança. Não é o entendimento, ela não tem entendimento. Né? Naquela hora que está passando aquele perigo que precisa clamar para o adversário sair. Não é isso que o Senhor está falando. Está vivendo um momento perigoso e tem que clamar o sangue de Jesus. Não, eles não sabem. Não. Eles clamam naquela hora lá que vai, né? Clamam por clamar, mas não é. Parece até que sabe, né? Isso. Aí, mas tem mais aqui, outra orientação, o Senhor fala assim para nós, ó. Se souberem criar, tudo será diferente. Não deixem os seus filhos à vontade. Os filhos dos meus servos não são para viverem em casa de parentes. Pastor, mas o Senhor está falando parentes que são ímpios ou que são crentes e mais ou menos. O que o Senhor está falando? Meus queridos, Pastor Cláudio, vê se o senhor concorda. Os nossos filhos são para estar dentro das nossas casas e acompanhados por nós. Tem uma idade que não dá para deixar. O Senhor continua aqui, ó. Os filhos dos meus servos não são para viver em casa de parentes que não servem a mim. Não podem ir a qualquer lugar. Os nossos filhos não podem ir a qualquer lugar. Procure entender, servos. Tem ungidos meus passando por grandes provas por deixarem filhos à vontade. Aí diz assim, ó, deixarem os filhos à vontade e fazerem o que querem. Vai aonde quer. E ainda dizem para os seus pais, eu vou na casa da amiga. Meu Deus. Aí o que acontece, Pastor Cláudio? O pai dorme, a mãe dorme. E aonde está esse filho? Ou essa filha? Vejam o grande preço que podem pagar ungidos meus. Então a mistura, meus queridos, a mistura é uma coisa que Deus não quer. E aí, Pastor Cláudio, assim, é difícil, né? Como o senhor já falou, não é fácil, gente. Por isso que eu disse para vocês que é o assunto mais difícil. Porque eu costumava dizer aqui na igreja assim, gente, há uns anos atrás eu falava assim, gente, eu estou falando para vocês sobre criação e de repente você pode estar sentado no banco pensando assim, para ele é fácil. Porque os meus eram pequenininhos. Então, quando os filhos são pequenininhos, normalmente, vamos embora. Acabou. E vai. Isso. Mas se bem que não está acontecendo isso com todo mundo, não. Porque tem pirralho de 2, 3 anos que está mandando em pai e mãe. Meu Deus. A gente vai falar sobre isso aqui também. Tomara que não seja você. Mas vamos lá. Mas aí eu dizia, gente, eu sei que hoje os meus, eu falo mais sério com eles, falo, passa. Pô. Agora, vocês têm visto os meus aí, já passaram de mim, meu amigo. Pastor Cláudio, um dia desse, vou contar aqui. Um dia desse, o Dinho, Cláudio César, que trabalha aí nas câmeras aí, enfim, ajuda na web vídeo aí, graças a Deus, e tem o Eliezer, que é o da bateria. O Dinho, que era um pirralhinho um dia desse. O Dinho, eu peguei na mão dele assim, em casa, e fui tentar apertar a mão dele como eu fazia quando ele era pequenininho, assim, de brincadeira. Já era. Rapaz, se eu não tiro a minha mão, ele ia massacrar a minha mão, rapaz. Isso, mãozão imenso. Eu tentei apertar com as duas, não consegui. Rapaz. Então, assim, o Senhor está avisando aqui que os nossos filhos têm que andar conosco, acompanhados conosco, até eles chegarem numa fase de, se for o caso deles irem para a Babilônia, eles saberem se comportar dentro da Babilônia. É isso aí. Como aqueles jovens que já tinham maturidade, houve aquela situação e tiveram condições de mostrar firmeza. Mas os nossos filhos ainda não. Aí a gente fica aí dando esse mole aí, né? Estamos formando um caráter cristão, né, na vida dos nossos filhos, e essa mistura atrapalha. Porque eles começam a aprender e até palavreados, né? Eu costumo dizer que um jovem, quando ele sai da igreja,
muitas das vezes ele já saiu da igreja muito antes de ser desligado do hall de membros. Porque muitas das vezes ele não tem dificuldade nenhuma, já observei isso às vezes em alguns jovens que saíram da igreja, eles não tiveram dificuldade nenhuma de se envolver com o mundo. Porque na realidade o mundo já estava neles muito antes. Porque as amizades que eles tinham, né, o convívio que eles tinham, então não foi difícil, né? Para mim, na minha época de jovem, seria muito difícil eu me enturmar. O meu palavreado, né, seria igual Pedro, né? Você fala igual a ele. Né, Pedro, não sou um dele, não. Não, a tua fala te condena. Agora tem jovens no nosso meio, né, filhos, que a forma que estão sendo criados, né, parece que você está falando com um camarada lá fora, um jovem lá de fora, porque o envolvimento, né, a criação, a mistura está tão grande, a forma de andar, o gingado, então não tem dificuldade. Quando o jovem chega a pedir exclusão da igreja, ele já está totalmente no mundo, então não tem dificuldade nenhuma de se enturmar com o mundo. É essa a preocupação do Senhor, para a gente separar nossos filhos, ter cuidado com as amizades, né? Tem amizade no colégio, o Senhor fala sobre isso aí, né? Dos colegas, né? Tem os colegas, mas não são amigos para estar ali no dia a dia, se envolvendo, não. Saiu do colégio lá, acabou. E hoje em dia, como o Senhor falou para nós, o adversário tem fabricado coisas. Aí o que acontece? Os filhos saem do colégio, mas tem um grupo lá de amigos do colégio, sai do trabalho, tem um grupo de amigos do trabalho. E na realidade o Senhor falou para nós que quando nossos filhos saíssem do trabalho, era do trabalho para casa. Quando saísse do colégio para casa. Para quê? Para evitar essas aproximações, essas misturas, esses palavreados, essas conversas, para não distorcer a mente e o coração dos nossos filhos e eles não terem facilidade no momento de saírem da igreja de se enturmar com esse mundo. Então a gente observa isso. Exatamente, aqui naquela mesma profecia dos filhos que diziam, vou para a casa de uma amiga, aí o Senhor continua dizendo aqui, vejam o grande preço que podem pagar ungidos e servos, e muitos já estão pagando um preço alto, vós estáis aqui para aprender, os vossos filhos não têm colegas. Isso aí. Que isso, vai ser antissocial, Vamos falar o que o Senhor está falando, os vossos filhos não têm colegas, não tem aquela amizade que o mundo tem, não pode ter. Aí o Senhor diz, tem amigos, são amigos de todos. O que o Senhor está querendo dizer? O Senhor está dizendo o seguinte, você vai falar, se precisar fazer um trabalho, o trabalho é em grupo, eu já falei isso várias vezes, a minha dica aqui era sempre o seguinte, pastor Cláudio, é o seguinte, não tem essa história de filho chegar e falar assim, eu tenho que ir para casa do fulano porque eu estou no grupo dele. Meu filhinho, minha filhinha, era assim a orientação. Pode chamar o grupo todinho aqui para casa. Exatamente. Mamãe vai fazer um refresquinho, vai fazer um bolinho, avisa eles para vir mais ou menos arrumados. E aqui, debaixo do olho da mamãe e do papai. Temos que ter estratégias, não tem jeito. Exato. E aí, se fosse o caso, até fazer um cutinho para ganhar eles para Jesus. É isso aí. Mas aí o Senhor está falando aqui, são amigos de todos, mas tem diferença. Vejam bem, ungidos meus e servos meus, o meu grande zelo por cada um de vós, pelos vossos lares. Queres ter lares abençoados com a minha presença? Eu quero ter lar que eu possa entrar e ficar. Mas tem lar que eu chego na porta e volto, não acho lugar para mim. E aí entra o outro assunto aqui. Então, essas misturas, o pastor Cláudio chamou a atenção, o pastor Cláudio, com uma coisa muito importante. A questão da tecnologia, das redes sociais. Então, assim, hoje não está precisando mais da turma estar juntas, estarem juntos, melhor, para terem relacionamentos. Os relacionamentos hoje entraram nas nossas casas assim. De uma forma terrível. Sorrateiramente. Mas aí a gente precisa. Eu vou dizer para vocês aqui, graças a Deus, estão me ouvindo, hein? Os meus filhos estão me ouvindo. E fica à vontade para desmentir papai. É o seguinte, na hora que eu disser, me dá o telefone, me dá o telefone. Acabou. Eu vou te dar uma dica, meu querido,
E minha querida, pastor Cláudio, fica à vontade para discordar também, não tem problema. Isso aqui não é nada combinado, vai falar o que não. Cada um vai ter a sua opinião aqui, não tem problema. Mas eu penso o seguinte, se um pai e uma mãe, eles não têm autoridade suficiente para tomar um celular de um filho, não dá. Então começa direito, não dá. Isso aí. Ué, que história é essa? Não. Meus filhos têm lá, o Eliezer já vai para os 18 anos, mas no dia que eu chegar para ele e falar, meu filho, por gentileza, presta o telefone aqui pro papai, ou então deixa o telefone aqui porque está te atrapalhando, você não está sabendo usar, ele vai falar, sim senhor, não muito. Gostando ou não gostando? Não gostando muito. Tá com 21 anos de idade, é dessa forma. É dessa amigo, forma. Sei lá aqui, desse jeito. Por que, pastor Cláudio, vamos andar aqui? Autoridade. Tá faltando demais, não tá não? Não é autoritarismo, né? Autoridade, não, né? Porque aí já começa primeiro com um exemplo. Como você vai falar com o teu filho se você está todo arrebentado, está todo confuso, está todo... Não, exemplo. Primeiro você, né, traz na tua vida o exemplo, não estamos falando aqui de super, né, crentes de super, não é isso. Não. Mas dentro de uma linha, né, razoável. E aí sim, então temos que ter, né, aquela autoridade. Eu costumo dizer, né, pouco tempo mesmo eu estava comentando isso com meu filho mais velho, eu falei, rapaz, não é você que dita as regras, eu não sou teu filho, né? Não é o pai que obedece ao filho, é o filho que obedece ao pai. E aí, hoje a gente vendo aqui, o pastor Elias achou uma profecia que fala, né, diretamente o Senhor falando sobre isso, gente. É extraordinário. Eu não sei se é a mesma sensação do senhor. Quando eu falo alguma coisa eu descubro que o Senhor há muitos anos falou da mesma forma, eu fico, poxa Senhor, obrigado, muito obrigado, porque tu não deixou eu errar. Mas antes dessa que o Senhor está se referindo aí, olha aqui, a definição que o Senhor deu, pastor Cláudio, olha, o Senhor vai ficar abismado. De repente o Senhor até lembra, mas eu fiquei abismado porque eu não lembrava dessa profecia, por isso a necessidade de nós relermos, né, que o Senhor falou. Quando nós relemos, nós vamos ficar surpresos. Autoridade, meu querido, autoridade, segundo o Senhor, não é Aurélio, não é ninguém, é o Senhor dos Exércitos, disse. A autoridade não é espancar os filhos. A autoridade, 2 pontinhos, é mostrar que é um homem santo e fiel. O que o senhor acabou de falar agora é o quê? Exemplo. Exemplo. Autoridade é isso aqui, meu querido. Não é falar alto, não é falar grosso, não é dizer quem manda aqui sou eu. Não é nada disso. Você tá com nada, bola murcha, sai fora, nada disso. Autoridade, segundo Deus, é mostrar que um homem é santo e fiel. O resto deixa comigo. Aquele que dá bom exemplo desfruta de tudo de bom que eu tenho para ele. Maravilha. Não é sensacional? Muito bom. Que definição de autoridade. Então, assim, autoridade, você quer ter autoridade, primeiro se submeta à autoridade de Deus. Esse é o caminho. Seja um crente obediente. Se submeta à autoridade do seu pastor. Tem difícil. Se submeta à autoridade do seu pastor. Meu querido, se submeta às autoridades constituídas por Deus, em primeiro lugar, senão você não consegue as rédeas em nada na sua vida, tudo fica complicado. Mas o pastor Cláudio lembrou aqui de uma orientação sobre autoridade. Está faltando isso, o pessoal está confundindo tudo, pastor Cláudio. Um dia, não faz muito tempo, que eu vi um outdoor muito grande dizendo assim, mais ou menos assim, que era proibido você dizer não para uma criança. Meu Deus. Uai, da onde que tiraram isso? Meu Deus do céu, como assim, gente? Não tem condição. Olha o que o Senhor fala. Em uma das orientações. Tu tens que ter autoridade no teu lar. Autoridade não é ser bravo. Tu tens que agir mais no teu lar. Não pode deixar o pecado entrar no teu lar. Vasculha tudo. Servo meu, olhe tudo. Os meus servos não podem ser displicentes.
não vê nada, não percebe nada, não sabe de nada. E tem uns que ainda falam assim, pastor Cláudio, ai, se eu tiver que dar uma palmada no meu filho, me dá uma dor no coração. Ai. Tem tratamento para isso, fica tranquilo que tem tratamento. O Senhor diz aqui, ó, tem que agir. O lar dos meus servos é um lugar santo, não pode entrar qualquer coisa, não. Cuidado, servo meu, limpa o teu lar para que os meus anjos não venham a sair dali. Mas tem uma aqui, essa aqui que o senhor está lembrando, pastor Cláudio. Falo para vós. É essa aqui mesmo? É essa aqui mesmo. Falo para vós. Procurem pais ensinar os filhos. Os filhos ensinados pelos pais com amor vós contemplareis. Serva minha, vos pergunto agora a ti. Aí pega essa é o Senhor que está falando para você. Essa é terrível. Não é terrível? Ó, essa aqui merece até um eita glória do Senhor. Hein? Merece, essa merece. Que eu vou te falar. Em 79, o Senhor diz, serva minha, vos pergunto agora a ti. O teu filho está na tua responsabilidade e do meu servo, ou vós estão na responsabilidade dele? Teu filho está na tua responsabilidade ou tu estás na responsabilidade do teu filho? Vos pergunto. Vai, busca, pressa e busca o teu filho. Sei por que estou ordenando. Muitos não procuram ter responsabilidade com os filhos. Querem que os filhos tenham responsabilidade? Não. Enquanto os vossos filhos estiverem na vossa responsabilidade, vós tem que ter mesmo responsabilidade com os filhos, corrigi-los para depois não chorar de tristeza e de desgosto nas vossas vidas. Mas aí a turma tá frouxa, não tá nem aí. E uma coisa interessante, a gente observa, pais, vocês gostam, né, quando os vossos filhos chegam para vocês e dizem assim, pai, eu tô saindo da igreja, vou botar uma bermuda e vou fumar, e vou beber, vou chegar em casa às altas horas. Meu Deus. Vocês gostam disso? Claro que não, né? E muitos dos filhos, eles impõem isso aos pais, né? E o pai tem que calar a boca e tem que aceitar. O Senhor falou para nós que os nossos filhos, eles não sabem, eles não têm a mesma mentalidade que nós temos. Então, muitas das vezes, os nossos filhos não sabem nem o que querem. Porque nós também, muitas das vezes, não sabemos o que queremos e o Senhor nos impõe limites. Né? O Senhor fala para nós, como na lição, no episódio passado, nós falamos aqui, fazemos coisas que às vezes até não é porque nós gostamos, porque temos que fazer. Né? O Senhor nos colocou mandamentos, ordenanças e aí praticamos, né, dentro de uma linha traçada por Deus. Então, o seu filho da mesma forma. Muitas das vezes ele não gosta, ele não quer. E aí simplesmente ele vai impor a você, porque o que ele gosta é uma praia, é uma bola, e você vai ter que aceitar isso como se fosse algo normal, é o que o Senhor está falando aqui. Os filhos estão na tua responsabilidade. Ou é ao contrário, vocês é que estão na responsabilidade do filho. Então não, então você vai ditar para o teu filho, meu filho, olha, a regra aqui é essa, né? O ensinamento do Senhor aqui é esse. Você tem responsabilidade. Olha, meu filho, você hoje não entende. Então o Senhor falou que você não tem, né, a mesma mentalidade que eu tenho. Então hoje você não pode escolher. Amanhã, né, depois que você casar, aí você escolhe o que você quiser. Mas hoje, né, você está dentro do meu lar. Então, olha, o que Deus traçou para a tua vida é isso aqui. Né? Você tem horário para chegar em casa, você não pode estar na casa dos teus amigos, dos teus colegas. O Senhor ditou várias normas, várias regras para nós traçarmos para os nossos filhos, independentes se eles vão gostar ou não. Porque quando é ao contrário também, se a gente gosta ou não, eles querem, né? Ele quer impor a você que você tem que aceitar ele entrar dentro de casa de bermuda, ou ele entrar dentro de casa às altas horas, ou ele ficar na casa de amigos. Então é isso que o Senhor quer. E quando o pai se acovarda, não vou falar porque vou entristecer, não, é tanta situação, é tantas regras, são tantas exigências, então eu vou deixar meu filho lá na casa do colega, é o parente, né? Se eu não deixar na casa do parente vai reclamar. Não, o que o Senhor traçou, você tem que ter coragem, né? É aquela
situação aqui, você não pode ser bobo, você não pode ser frouxo, você não pode ser banana. Para você ter um lar abençoado e filhos abençoados lá na frente. No momento é meio complicado, você vai arrumar problemas sim com parentes, você vai arrumar problemas sim com pessoas em volta. Eu tive problema com meu vizinho, porque meu filho queria brincar com o filho do vizinho. E eu não permiti que brincasse, o vizinho ficou sem falar comigo. Hoje ele fala comigo, hoje eu tenho meu filho já numa idade avançada, e ele, o filho dele na idade avançada, mas cada um seguiu um caminho diferente. Mas no iniciozinho lá, o filho queria vir todo dia para minha casa para brincar com meu filho, ou ficar do lado de fora no portão brincando. Eu já afastei. São situações onde eu falo que o certo, fazer o certo muitas das vezes é complicado, é difícil, mas tem que ter coragem. E tem que pedir ao Senhor, né, direção, sabedoria, para não criar um impasse de ter dentro de casa um inimigo. Né? Hoje eu tenho meus filhos como amigos meus, mas não foi fácil, né? Não tem sido fácil, porque eu estou com um filho hoje de 21 anos de idade, né? Já está quase que... Tu tem um filho mais alto? Os dois mais altos do que eu. Dois. Meu filho já... Eu não estou falando mais com o Caleb, né? Que passa para dentro, Caleb. Não, hoje em dia eu tenho que explicar ao Caleb por que ele tem que passar para dentro. Né, Caleb, meu filho, né? Não faz assim, não age assim, não é bom assim, né? Antigamente não, o cara passa pra dentro, acabou. Hoje em dia já tem que se ter uma outra forma de lidar com eles, né? Um Jeter na vida que está com 18, 19 anos, quer ir pro quartel. Gente, não é fácil não, né? Hoje nossos filhos estão numa idade que eu temia, eu sempre temia, pastor Elias, dos meus filhos chegarem, né? Minha esposa falava sempre que, não vejo a hora deles crescer. Eu falei, não, deixa pequenininho. Não, mas eu quero que eles cresçam. Hoje cresceram, né? E hoje é uma fase complicada. Só o Senhor. Mas o Senhor vai tendo misericórdia de nós. Graças a Deus. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Mas, pastor Cláudio, ouvindo o senhor, concorda que as coisas começam de pequenininho? Isso. O que o senhor acha? O que o senhor acha de um garoto de 6, 7 anos, o garoto ou uma garota, uma menina ou um menino, virar para a mãe e para o pai e dizer assim, hoje eu não vou para a igreja? Meu Deus. O senhor assimila essa... Não, fica muito difícil. Difícil, né? Eu tive situações na igreja sobre isso. E hoje todos eles estão fora da igreja. Todos os filhos estão fora da igreja. Começou assim? Porque começou assim. E eu falava, gente, eu não estou entendendo, pai. Como é que você sai? Eu sempre tive a orientação do meu pai que o varão, quando ele saía de casa, ele tinha que trancar, não sei se é a orientação do Senhor, mas que o varão, quando saísse de casa para ir para a igreja, ele tinha que trazer a chave de casa. Eu lembro que a irmã Domingas falava isso lá em Acari. Meu pai falava muito sobre isso. Eu lembro que a irmã Domingas... Ele pegava no pé dos irmãos que deixavam os filhos em casa e vinha para a igreja, uma oração, uma vigília, ou num culto público normal. O filho ficava em casa. E depois o Senhor falou, em profecia nós temos, ela não está aqui na nossa mão agora, mas temos a profecia, o Senhor falando muito complexo, que rapaz. Não podemos deixar os nossos filhos em casa. Aí começa. Porque, pastor Cláudio, não chega com 15, com 18 anos e vai dizer, não, eu não quero. Não, isso veio de pequenininho, ele veio ganhando espaço, o mau comportamento, a indisciplina veio crescendo. E hoje, com a coisa grande, realmente fica difícil. Fica muito difícil. Mas vamos aqui à voz do Senhor. Hoje essa visita, meu querido, eu acho que vai demorar mais. Passa café aí, porque não tem condição de deixar isso aqui assim. São muitas orientações do Senhor. O Senhor diz assim, pastor Cláudio: zelem pelas vossas casas, pelos vossos filhos. Um filho não pode mandar num pai, nem na mãe. Não pode ter autoridade sobre eles. Não, aí é sensacional, hein? Olha aqui. Não tem idade para que um filho se mande. Eita! A fazer qualquer coisa. Tem que pedir autorização ao pai e à mãe. Estou falando isso para vós, para que todos sejam sabedores do meu agrado convosco. Voz do Senhor. Poxa, o Senhor tem tido misericórdia e assim, repito, nós não estamos aqui para bater no peito e dizer, não, a gente sabe que se o Senhor não tiver misericórdia de nós, o negócio enrola para o nosso lado de um jeito terrível. Então assim, a misericórdia do Senhor. Mas um dia desse, pastor Cláudio, o Cláudio César, meu filho, que está com 16 anos,
Aí um dia desse ele começou, ele fez um trabalhinho, trabalhou aí, ajudando, não sei o que, e ganhou um trocado. Aí ele não tinha celular, até então ele não tinha celular. Tinha feito, ele já tinha 15 anos, ia fazer 16 e não tinha celular. Aí ele chegou para mim e falou assim: pai, eu tô querendo comprar um celular aí, não sei o que. Eu tô ouvindo ele falar, né? Falando grosso já, mais alto que eu tô assim, então eu tô querendo comprar aí. Não, mas filho, agora o pai não tá com condições de comprar não. Não, mas eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Ah, você tem dinheiro, meu filho? Poxa, tá bom, meu filho, mas olha só, mas papai, mesmo você tendo dinheiro, papai acha que não é hora de você ter seu celular não. Não, mas poxa, eu tô com dinheiro, pai, o dinheiro é meu. Eu falei: sim, meu filho, sim, mas vamos segurar mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Graças a Deus, ele atendeu, realmente, ficou quietinho, guardou o dinheirinho dele lá. No dia que eu achei que era devido, adequado, eu fui lá com ele, nós compramos o celular dele e tudo mais. Mas assim, graças a Deus por isso. É só eu que estou tendo esse não é privilégio, tem uma palavra aí, mas vamos ficar com essa bonitinha, né? Esse privilégio assim é bonitinho, né? Privilégio com um negocinho assim. De ver criancinha de 2, 3 aninhos, 5 aninhos com o celularzinho na mão já. Só misericórdia. Rapaz, filhos dos nossos irmãos. Tá muito difícil. Já dando o celular para menina de 7, 6 anos com o celular na mão. Difícil, mas antes disso. Meu querido, preste atenção. Aí, não vamos vamos evitar esse negócio, porque senão a gente fica chato, né? A gente quer ser chato, mas devagar. Não é que a gente não quer ser chato, não. Não tem jeito de não ser chato. Agora aqui, pastor Cláudio, não permitam que seus filhos cheguem em casa fora de hora. Nunca, olha o Senhor falando, nunca permitirei que os filhos dos meus servos, os filhos dos meus ungidos saiam e cheguem tarde em casa. Aí, que mais orientação, assim, mais objetiva do que essa? Segue para o seu bem, você não é mais inteligente do que o Senhor, não vá atrás dos especialistas, dos entendidos, eles vão te levar para o buraco. Segue as orientações do Senhor que você vai bem. Para a gente não ir muito longe, pastor Cláudio, o senhor mora longe. Correção. Porque aí o negócio deu zebra, coro canta. O coro canta e não é com soprano, contralto, tenor e baixo. Não é. Dependendo da idade... Dependendo da idade, tem que ser com palavras, né? Porque tudo isso tem que ser observado, né, pastor Elias? Poxa. Tem idade, né? Que tudo bem de uma correção, porque a própria palavra ensina, né? E gente, tem que ter muita sabedoria mesmo do Senhor, né? Eu já vi pais, né, batendo nas filhas, né? Porque é outra questão. Como você bate num filho, não pode bater numa filha, né? Num filho homem. Exatamente. Gente, eu já vi pais corrigindo as filhas, parecia que estava batendo num bandido. Então é muito feio, né? É muito ruim isso traz traumas, né? Eu tenho jovens lá na igreja que hoje já estão em outra igreja, mas que ficaram com traumas disso, né? Da forma, queriam fugir de casa e tudo. Aí entra uma complicação, né? Porque sai de autoridade, entra autoritarismo, né? Já a correção já não funciona mais, porque já veio lá de trás, como o pastor Elias falou, a desobediência dos pais já trouxeram, né, consequências, o Senhor falando, né, a respeito da desobediência dos pais na vida dos filhos, e os pais querem corrigir os filhos, eles mesmos não têm exemplo, e aí parte mesmo para gritaria, e aí é o que o Senhor fala, né? Até para agir no teu lar tem que ter sabedoria. Isso. Então essa sabedoria, como que eu vou bater num filho hoje, no Caleb, hoje de 21 anos de idade, ou seja, 16, vai se ficando rapazinho, né? Eu não lembro nem mais qual foi a idade que eu dei um tapa no Natan, né? Meu filho hoje está com 16 anos, eu não lembro mais quando foi que eu dei um tapa no Natan. Porque vai chegando a certa idade que não dá mais, né? É chamar, é reunir,
né? Eu gosto muito de conversar com o Caleb, porque ele rapidinho brota a lágrima do olho, né? O Jeter é mais difícil arrancar uma lágrima do olho do Jeter. Aí, Jeter, vou te fazer chorar, hein, rapaz? O Jeter é mais difícil, é o meu filho, meu segundo. Agora o Caleb é tranquilaço, né? Você consegue... Quebrantado, hein? É quebrantado, né? O Natan também é fácil. Agora o Jeter é meu pai celeste. Então é isso aqui, ó. Não é com gritarias, né? É chama num quarto, né? Gente, vamos lá pro meu quarto. Aí já sabem, né? Continua ali. Olha o que o senhor... Cuidado, ungido meu, muito cuidado. Quando algum dos seus filhos errarem, chama num canto, num dos quartos, converse com ele, tu verás lágrima nos seus olhos. Porque essa lágrima, muitas das vezes, é o arrependimento, né, pastor Elias? E quando você percebe isso, né, você vê lágrimas, claro que tem naturezas, né? Não que o Jeter não se arrependa, ele é duro mesmo para soltar uma lágrima. Fale baixinho ao seu ouvido. Uma outra questão muito importante, né, é você não envergonhar o teu filho. Né? Isso é muito importante, porque fica, né, ele fica envergonhado no meio dos irmãos, né, dependendo da forma como você trata. Poxa, um camarada com 20 anos de idade, 21 anos de idade, sendo tratado igual uma criança de 10 anos, às vezes, né, dá um mole. Mas esse cuidado, né? Como às vezes lá em casa mesmo aconteceu de eu chamar, reunir todos, né, e falar para eles, colocar cada um na sua posição, né? Olha, minha filha, você é a mais nova, então você tem que respeitar todos os teus irmãos, você é o segundo, nessa hierarquia, o teu irmão mais velho, não importa, ele é, né, responsável por vocês, então é colocar cada um na sua posição, honrando cada um na sua posição, e na hora de chamar a atenção ter esse cuidado, né? Leia a minha palavra para os seus filhos, a minha palavra ensina tudo, ungido meu. Os filhos, eu pulei aqui. Ele entenderá, chame os teus filhos para a responsabilidade, sejam filhas, sejam filhos, todos são meus, tu também és meu, peça sabedoria a mim, e saibam agir na vossa casa. Esse é o caminho. Então tem que saber a idade, né, que você pode corrigir o teu filho com vara, como a Bíblia fala, e quando é o momento, né, porque você não vai sentar com o teu filho de 2 ou 3 anos que vai fazer ele chorar. Ele vai chorar sim, mas não é de arrependimento. Não, um filho de 2 ou 3 anos, né, vai sentar ele, meu filho, vem cá que eu vou ler a palavra do Senhor aqui. Dificilmente você vai alcançar muita coisa, né? Então, o Senhor está falando aqui de uma situação de filhos que precisam realmente, já chegaram numa fase que eles já olham para você e já acham que você está meio caduco. Já chega numa fase que ele já olha para você, não, meu pai está meio quadrado, meu pai é do tempo passado, meu pai já é acho que o pastor Elias costuma falar, do tempo do dinossauro. Né? Eles sabem tudo, eles, né, é uma nova era, é uma nova época, é uma nova fase. Então, se você não sentar e não mostrar para eles, porque é onde o Senhor fala que eles não sabem, eles não entendem como você entende, aí você vai mostrar para ele uma nova página, né? Uma nova forma de visão daquela que ele tinha, e aí você mostra para ele, não, meu filho, né? Um dia desse eu fiz isso com o meu filho Caleb, e depois até eu achei interessante, porque não vem de mim, não vem do pastor Elias, não vem de você muitas das vezes, o Senhor falou que vem dele. Isso. Vem dele. Peçam a mim. Isso. E quando eu passei uma instrução para ele, depois até eu fiquei assim, foi interessante, vou guardar isso, porque foi bom. Tá? Não vem da gente, não. É o próprio Deus, né, que nos instrui a orientar os nossos filhos. Exatamente, eu acho que já aconteceu isso comigo também, rapaz. Um dos meus discursos com meus filhos, até eu chorei. Eu fico quebrantado. Falei, meu Deus, que mensagem. Vem de Deus mesmo. Aí o Senhor continua, pastor Cláudio, aqui em outra ocasião, o Senhor diz assim: zelem pelos vossos filhos, ore por eles, ungido. Faça isso em cada noite. Você sabe, você tem essa dica do Senhor. Orar pelos seus filhos à noite, em posição de mãos. A hora que eu te despertar, levante do teu leito, ore por cada um, entregue em minhas mãos, veja bem o lugar onde estão estudando. Olha aí, não sabe onde o filho estuda, com quem vai para o colégio, com quem volta do colégio. O Senhor está dizendo, caminho ungido meu, nos seus passos
nos passos dos teus filhos, dá aquela espiadinha na ponta do pé, espertamente, para o seu bem, para o bem do seu filho. Você está protegendo o seu filho. Isso se chama responsabilidade. Isso é responsabilidade. Veja por onde estão andando. É assim mesmo. Se todos fizerem assim, tudo vai ser diferente nos vossos lares. O problema é que a turma não acredita, pastor Cláudio. O problema é que a turma depois quer sentar na frente de um psicólogo e ouvir um monte de besteira e acreditar, ainda pagar um dinheiro forte. E a voz do Senhor, eles desprezam o Senhor dizendo... Muita instrução, muita instrução. Tudo vai ser diferente nos vossos lares. Não vai ser preciso acontecer muitas coisas que têm acontecido em muitos lares, que tem me desagradado tanto. Quando um ímpio ouve uma criança gritando no lar, sendo espancada, às vezes está sendo só corrigido. Tem diferença, do espancamento do corrigir. Mas às vezes eles gritam, criança, né? Tem uns que esperneiam. E às vezes eles gritam, choram. O ímpio fala. Olha o que o ímpio fala. Olha lá a casa do pastor. E se tu conversares com eles, orar por eles, pelos filhos, eles não vão fazer escândalo. O ímpio não vai ter como mostrar. Ele vai dizer diferente. Aquela casa ali é bem diferente da minha. Aquelas crianças têm brilho. No colégio vai ser mais diferente. A professora vai se agradar mais. A boca dos meus cordeirinhos tem que ser limpa, como a vossa boca também. Não tem condição, né? Se o filho está falando palavrão, é você o culpado. Você é a culpada. Sim, senhora. Sim, senhor. Ó, a boca dos meus cordeirinhos tem que ser limpa, como a vossa boca também. Não podem falar qualquer coisa. Passei por uma experiência, pastor Elias, muito engraçada no lar de um varão, um diácono. Aí cheguei lá e estamos conversando, daqui a pouco o filho soltou um palavrão, garoto de 6 anos mais ou menos, soltou um palavrão. Aí o pai virou: meu filho, tu não sabe que não pode falar palavrão? Aí, mas o senhor fala também? A partir de hoje, ninguém mais fala palavrão nessa casa. STF, meu irmão. Saiu aí, decreto. Tem jeito, rapaz. Né? O pastor tá na casa. Não dá certo. Não dá pra gente enfeitar, não dá pra criar. Se você cria o teu filho de uma forma, ele vai ser aquilo ali. Exatamente. Né? Igual eu estava comentando esse dia no culto, a gente tem nossos filhos Peralta dentro de casa, né? Mas no colégio, por causa da forma que a gente cria os nossos filhos, eles são diferentes, porque eles não têm aquele comportamento, não brincam com filho de ímpio, não tem aqueles palavreados, né? Não tem aquela vivência de um pai que chega bêbado dentro de casa, ou de uma mãe que só vive na rua, envolvida com tudo que não presta. Eles não têm essa vivência. Então a vivência que nossos filhos têm ali é de estar na igreja, de estar cantando, de estar louvando, de estar vendo o pai e a mãe, né? Se o pai vai sair para trabalhar, o comportamento dele com a mãe, a forma como chega, aquela vivência normal ali, né? Aquele lar, né? Disciplinado. E harmonia no lar, harmonia. Né? O filho, né? Alguém falar mais alto. Eu lembro que meu pai, a gente não podia dar uma gargalhada, que meu pai falava assim: ô, onde é que tá o anjo, hein? Quando ia conversar dentro de casa, eu ia dar uma gargalhada mais alta, meu pai: ô, onde é que tá o anjo nessa casa, hein? Então você vai levando aquilo para dentro da tua casa, gente, fala baixo, gente, né? Então o filho segue aquilo tudo. Quando chega no colégio, tem como ele ser o pior da turma? Dificilmente. O senhor falou que não. Dificilmente, não tem jeito. E aí, quando eu chego na reunião, porque a professora mandou os pais irem, porque os filhos estavam indisciplinados, e eu já fui fuzilando, né? Eu falei: se eu chegar lá e a professora falar que o Jeter fez, que o Jeter aconteceu, mas eu vou chegar em casa e vou bater no Jeter. E eu cheguei e fiquei esperando. E a pessoa falou: ó, fulano sobe em cima da mesa, o outro me xinga disso, daquilo, não tem respeito nenhum, não querem fazer o dever. E eu esperando ela falar do Jeter, né? Eu falei: Senhor, me ajuda, tem misericórdia. Aí ela não falou nada do Jeter. Aí eu fui até ela. Falei: professora, eu sou o pai do Jeter. Ah, o seu pai do Jeter? Mas que menino bacana. Mas olha, o seu filho é uma maravilha. Tem que ver o comportamento dele dentro da escola. É Peralta, gosta de conversar bastante, mas me respeita, muito educado. Aquilo foi um balde d'água, né? Foi, Jeter. Eu saí cheio de vergonha, pastor Elias, da forma como eu estava vendo o meu filho. Entendi. Né? E a forma como o mundo via o meu filho.
Não é por ele em casa ser o peralta, ele mexe com todo mundo, ele o tempo todo em casa, Ogéter, não sei o que, Ogéter, né? Que é peraltinha dentro de casa. Na escola também tem as suas peraltices, mas a forma, a educação, a forma de tratar, o que ele aprendeu, né? Não tem como ele... É os bons frutos. Não tem como, né, uma árvore uma semente boa dar fruto ruim, desde que seja criado, né, dentro de um comportamento, dentro de uma forma, né, como o pastor Elias já falou e eu repito, não estamos aqui querendo ser os senhores da verdade, não é isso. Temos lutado para criar os nossos filhos. E como eu falei desde o início, tinha muito medo dessa época chegar. Tinha muito medo de chegar essa época dos meus filhos, né, 21 anos de idade, homens, né, e não vejo a hora de casar logo. Casa logo para poder acabar a minha responsabilidade. Acaba a responsabilidade? Acaba não. Não, aí não acaba. O Senhor falou que mesmo depois de casado, nós temos responsabilidade com nossos filhos. Claro que temos que entender essa questão, não vamos nos envolver na vida particular deles e tomar rédea, não é isso? Não. Mas temos que ter a preocupação, filho até morrer, né? Exatamente. E não quer ter responsabilidade, não, pede para Deus te levar, porque a vida é assim. A realidade é assim. E é bom demais que Deus te levar o quê? Deixa de ser bobo, assume a responsabilidade, colha os bons frutos, mas aí já estamos terminando, mas aí tem muita coisa aqui que a gente não leu, muita coisa. Mas olha só, claro que a gente não vai esgotar esse assunto aqui, nem com 1, nem com 2, nem com 3 episódios, porque é um assunto muito vasto. Mas só pontuando aqui, o pastor Cláudio falou sobre o respeitar. Voz do Senhor. O pai tem que respeitar o filho, porque tem pai que fala assim, não, o filho que tem que me respeitar. E aí trata o filho do jeito que o senhor falou, envergonhando. Rapaz, muito difícil. De maneira muito ruim. O senhor está dizendo, meu querido, o pai tem que respeitar o filho, sim senhor. Não é porque é filho que vai tratar de qualquer maneira. E para terminar, sobre a correção, pastor Cláudio, que foi o ponto aí que a gente estava falando. Como é que usa vara? Indiscriminadamente? Vara, você sabe, vara de goiaba. Poxa, vara de goiaba. As goiabeiras estão aí, ó, dando fruto, hein? Aí o Senhor diz assim, para quem que é a vara então? Para quem que é a vara? Muitas das vezes o homem tem que corrigir com a vara. Então, tem a necessidade, ela aparece. Mas sabe para quem é a vara? O Senhor está perguntando. Para aqueles que não entendem o que ouve. Mas aqueles que entendem a conversa, não é com vara, não. Estou falando bem claro para todos vós nesta manhã, que era quando o Senhor estava falando aqui. Então, meu querido, você não pode ter o entendimento de assim, então, pastor, então tem um aninho, pastor, então ele não entende, a vara é para ele. Não é isso que o Senhor está falando. O pastor Cláudio já falou aqui, teu filho ouve, você senta e fala, ele ouve. Então conversa, explica, dá a razão, explica porquê, tem um porquê, explica com prazer, explica, meu filho, nós servimos a um Senhor tão maravilhoso, mas tão poderoso, e Ele nos escolheu, entre milhões Ele nos escolheu o papai, escolheu você, e Deus tem um plano especial para nós, e o filho vai absorvendo a verdade. Nada mais do que a verdade, você não vai estar enfeitando, não, isso é a verdade. Não, exatamente. E o cuidado de não colocar culpas, né? Muitas das vezes você vai orientar o teu filho, meu filho, você não pode fazer isso porque o pastor vai brigar. Poxa vida, não entra por esse caminho, né? Seja realista com o teu filho, qual é a razão, né, dele não poder fazer aquilo, né? Mostra para ele que ele tem um Deus, né, que cuida dele, que cuidou de você, né, que fez você chegar ao estágio que você chegou, te deu um casamento, né, que orientou o teu casamento, que colocou nome nos teus filhos, né? Espero que tenha colocado. E fica importante, né, essa questão também do nome dos filhos. Sobre o nome dos filhos é bom pontuar, pastor Cláudio. O Senhor disse que ele se agrada quando nós damos a Ele. Imagina o Deus Todo-Poderoso dizer que se agrada de nós darmos essa honra para Ele. Que coisa, né?
E aí você mostra isso para o teu filho e aí sim, né? Pede a ele obediência daquilo que você quer que ele obedeça dentro dessa visão, né? Não jogando a culpa para A e para B, não faz porque o fulano vai brigar, não faz porque quem não sei vai gostar, não. Mostra para o teu filho por que não fazer. Fica mais interessante para ele. Pastor Cláudio, puxa vida, estamos chegando ao final. Estamos terminando e nós não vamos dar continuidade nesse assunto. Eu creio que é o suficiente, né, Pastor Cláudio? Eu acho que... É muito vasto, mas dá para... Esses pontos que nós levantamos aqui, eu creio que já é o suficiente, porque tem muitos detalhes, mas eu queria terminar pontuando isso aqui, ó, dizendo para você, meu querido, minha querida, que é o seguinte: a maneira como os pais vão receber os filhos vai definir a próxima geração. Muito bom. Pastor Cláudio, essa é uma das minhas esperanças, de poder quebrar um ciclo ruim. Poxa, é muito bom quando a gente consegue quebrar um ciclo que você percebe que vai indo para continuar na mesma derrota. É bom demais. Então aqui, ó, a maneira como os pais vão receber os filhos vai definir a próxima geração. Esses filhos que agora estão chegando no seu lar, em pouco tempo, serão os pais da próxima geração. Exatamente. Assim, na criação dos filhos, os pais vão estabelecer definitivamente um ciclo positivo. É agora, meu querido, minha querida, você está tendo nas suas mãos esta oportunidade de mudar um ciclo ruim. De repente você teve uma péssima criação, teu pai foi péssimo, sua mãe foi péssima, te judiou, te ensinou tudo errado, fez tudo diferente do que o Senhor falou aqui para nós. O que você vai fazer? Você vai agora replicar isso que você recebeu para os seus filhos? Faz isso não. Pega a voz do Senhor, abraça a voz do Senhor, procura o seu pastor, peça ao seu pastor mais detalhes naquilo que você não conseguir entender. Busca a orientação do seu pastor. Como é que eu faço nisso aqui, pastor? O corte de cabelo do meu filho, pastor, ele está querendo copiar o Neymar, pastor. Como é que eu faço? O teu pastor vai te dar orientação. Tem orientação do Senhor para tudo. E você vai conseguir quebrar um ciclo ruim. Tudo aquilo que o casal aprendeu terá a oportunidade de colocar em prática, ensinando aos filhos. Assim se estabelece ou se quebra uma geração. Exatamente. A nossa pretensão com estes episódios é estabelecer este novo ciclo de bênçãos nas famílias. Amém. Essa é a nossa esperança. Que Deus te abençoe. Pastor Cláudio, meu muito obrigado. Eu que agradeço, pastor Elias. Pelo senhor ter assim, se desdobrado em mais um, né? Porque o senhor já está envolvido com muita coisa, cultos, música, gravações e produções e partituras. E aí quebrou mais esse galho da gente vindo aqui, enriquecendo esse momento, esse episódio. Tenho certeza que a turma que está em casa gostou de ouvir o senhor aqui também. E eu que agradeço aí por mais esse convite. E a você, né, que Deus possa te abençoar, né, te dar sabedoria, te dar autoridade e responsabilidade para criar essa geração que está vindo aí. Que Deus vos abençoe. Maravilha, e assim nós finalizamos. Que Deus te abençoe mesmo, abençoe a sua casa, e não se esqueça que a minha, a sua, nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Eu sei que a família é um projeto.